Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente volto no canal trazendo para vocês todas as informações do Corinthians e vamos falar detalhar esse jogo de hoje do Coringão aí contra o Atlético Paranaense, muito importante. Corinthians precisa vencer hoje e o jogo é na Neoquímica Arena. Tentei comprar ingresso para ir pro jogo, já não consegui porque já tá tudo esgotado. A torcida do Timão apoia e apoia de forma maciçamente muito bem. Gente, mas antes de trazer essas informações, quero trazer para vocês aqui sobre o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que acabou aí fazendo um posicionamento a respeito das trocas das datas aí e diz que buscou aí, né, uma posição mais imparcial possível. E esse posicionamento, ele foi em entrevista na data FIFA do jogo entre Brasil e Peru em Brasília. A alteração da data, na minha modesta opinião, feriu aí o próprio regulamento da competição. Mas Edinaldo, com toda a sua prepotência, diz que a CBF pensou bem no futebol brasileiro. Meu Deus, como é que pode falar uma coisa dessa? Nosso futebol brasileiro tá perdido, né, gente? Edinaldo foi mais além. Diz que poderia ter tomado aí uma decisão à revelia, porém, ele decidiu ouvir os clubes. E ouviram. E 2 votos foram a favor e 2 foram contra. E eles decidiram tomar a decisão melhor para o futebol. Gente, não é hipocrisia, não? Se 2 concordam com a mudança das datas e 2 não, então para que ouvir os clubes se vocês tomaram a decisão que eles quiseram? Né? Por quê? Porque o Flamengo e o Atlético Mineiro concordou com a mudança das datas. Porém, o Corinthians e o Vasco não concordaram com a mudança da data. Se vai tomar uma decisão do jeito que eles querem, para que ouvir os clubes? Os clubes se posicionaram. Mostrou insatisfação, no caso, o Corinthians e o Vasco. Então eles tomaram a decisão que eles quiseram. Acho que não precisaria ter ouvido os clubes, né? Infelizmente, o presidente Edinaldo Alves tomou uma decisão aí de prepotente. Uma decisão que não considerou o que os clubes que não concordaram, né, com a posição dos clubes que não concordaram. Então achei aí um posicionamento aí de forma errônea, porque eles tomaram a decisão que eles quiseram, então para que ficar ouvindo os clubes? Edinaldo Alves, meu Jesus do céu, nosso futebol tá sem comando, nosso futebol tá num buraco tão grande, né, que eu não sei como vai sair de lá. Edinaldo Alves, tendo em vista que ele é o presidente da CBF. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas dando direção aí em falar de problemas. O STJD acabou denunciando aí 4 jogadores do Corinthians no jogo do Timão e Flamengo na Neoquímica Arena, dia 1º de setembro, no Campeonato Brasileiro. Para quem não tá entendendo, para quem não esqueceu ou não sabe, eu vou explicar. O Corinthians acabou vencendo o Flamengo, porém no finalzinho do jogo teve uma confusão entre Yuri Alberto, Kaká, vários jogadores do Flamengo, né? E o STJD acabou denunciando esses 2 jogadores do Corinthians, né? O Yuri Alberto e o Kaká. E porque eles acabaram sendo expulsos, né? O julgamento desses 2 jogadores será sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Essas punições, possivelmente, né? Possíveis punições ou punições não vai se aplicar na Copa do Brasil, entendeu? Vai se aplicar no Campeonato Brasileiro, porque a expulsão foi no Brasileirão. A preocupação da torcida corintiana, a preocupação da direção do Corinthians, da diretoria, da presidência, qual é? É Yuri Alberto. Ele foi enquadrado no artigo 254 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E esse artigo 254 prevê uma punição aí, né, de suspensão de 4 a 12 jogos. Mesmo o Yuri Alberto que pegue uma pena mínima, ele ficará fora por 4 jogos. A não ser que o advogado do Corinthians consiga aí quebrar, né, reverter essa situação e passar por um enquadramento mais favorável, né, bem mais favorável ao Corinthians. Senão,
o Yuri Alberto vai acabar prejudicando muito o Corinthians, porque ele pode ficar fora. Tem mais alguns jogos no Brasileirão e pode ficar fora de 4 ou até os jogos todos, né, do Brasileirão, e faz muita falta. O Kaká, na minha modesta opinião, acho que não faz nem tanta falta assim, porque tem substituto à altura. Mas o Yuri Alberto tá vivendo uma fase extraordinária. Yuri Alberto tá sendo útil pro time. No ataque do Corinthians tem que jogar Memphis Depay e Yuri Alberto, né? São dois jogadores que tá fazendo ali uma tabelinha, eles conseguiram entender, né, da forma que o treinador Ramon Dias quer que jogue, né? E vai fazer muita falta se acabar pegando aí 4 jogos só, já faz falta. Imagina se acabar pegando 12, ainda vai cumprir ano que vem. Fabinho Soldado também acabou sendo denunciado, né? Porque o árbitro disse o seguinte, que ele acabou desrespeitando o Ramon Abel, citou na sua súmula que no intervalo do jogo, o Fabinho gritou assim: para de picar o jogo. Rapaz. E ele, por causa que falou isso, ele pode pegar aí uma pena de 15 a 180 dias. Gente, é o fim do futebol, é ou não é? Com o presidente da CBF, como é Edinaldo Rodrigues, né? Com o futebol sujo como é aqui no Brasil, suspeito de várias denúncias, né? Então, é o fim do futebol, porque um dirigente não puder dizer que para de picar o jogo, isso é brincadeira. O futebol é emoção. O futebol, claro, a gente não pode ferir a honra do árbitro, de respeitar o árbitro. Mas gritar, para de picar o jogo, isso é desrespeitar alguém? Isso tem que se enquadrar em uma reclamação. No futebol tem reclamação. O jogador reclama um com o outro, o jogador reclama com o árbitro, o treinador reclama. Isso é o futebol. Você está mexendo ali com um momento de alta emoção. Não poder fazer isso, acho o fim do futebol. Infelizmente, mas é a realidade, né? Porque o futebol tem essas coisas, sempre existiu e sempre vai existir. Então foi uma reclamação extremamente compreensível. Se tivesse falado um palavrão que afetasse a honra do árbitro, eu ficaria contrário à manifestação do Fabinho Soldado ter feito. No futebol, ele precisa ser profissional. Mas o que ele fez foi reclamação. Reclamação existe no futebol desde quando surgiu e para sempre vai existir, porque mexe com alta emoção. Gente, sobre o jogo de hoje contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Um jogo importantíssimo para o Corinthians. Importantíssimo. Porque se o Corinthians não vencer o Atlético Paranaense, que também tem muito tempo que não vence uma partida, Corinthians vai aí lacrar o caixão. Vai lacrar o caixão porque a chance de ser rebaixada, ela vai ser quase na totalidade. Tendo em vista que o Corinthians não está conseguindo ter reação no Brasileirão. E é um jogo hoje para Memphis Depay fazer toda a diferença e mostrar porque ganha quase 4 milhões de reais no Corinthians e mostrar porque está num clube do tamanho do Corinthians. Tem que assumir a responsabilidade, tem que passar a ser um goleador no Corinthians. Memphis Depay foi muito bem recebido pela torcida, então eu preciso de retribuir um pouco. É o jogo dele hoje e eu vou ficar na expectativa. Inclusive eu queria ir para o estádio, não consegui ingresso porque já foram todos esgotados. Então, um jogo difícil para o Corinthians, porque o Atlético Paranaense quer se recuperar, que também tá mal, certo? E o Corinthians precisa de vencer. Hoje não tem outro resultado que não seja a vitória. E aí, pessoal, o que vocês acham? Dá o Coringão hoje, consegue vencer o Atlético Paranaense? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, um like e a inscrição no vídeo. Obrigado!